Senado aprova passaporte para reduzir restrições à movimentação de medicados. Proposta cria certificado de imunização e segurança sanitária. Ideia é permitir acesso a eventos culturais e esportivos, parques, cruzeiros e outras atrações. Matéria de 10/6/2021, enviada pelo nosso querido irmão Ezequiel Pupac. Desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. O Senado aprovou nesta quinta-feira, dia 10, o projeto de lei que cria o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, CSS. O objetivo é permitir que o portador tenha acesso a locais que adotam ou adotaram medidas de restrição por causa do Sunga-Monga. A proposta que cria o chamado Passaporte da Imunização é de autoria do Senado Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. O texto relatado por Veneziano Vital do Rego, MDB da Paraíba, segue para análise da Câmara dos Deputados. O passaporte poderá ser utilizado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos, a utilização de meios de transportes coletivos e ingressos em hotéis, cruzeiros, parques, reservas naturais, entre muitas outras possibilidades, afirma Carlos Portinho. Segundo defensores do projeto, o acesso a eventos culturais e esportivos também poderão ser permitidos com a adoção do certificado, preservando os direitos individuais e sociais das pessoas. Eles argumentam que a medida pode ajudar na retomada econômica de diversos setores. As pessoas medicadas não devem ter a sua liberdade tolhida. As pessoas que testarem negativo também, o que é um diferencial desse certificado. O registro dos testes em ordem cronológica para que o indivíduo possa tomar suas decisões tem o seu direito de locomoção, afirmou Carlos Portinho, autor do projeto. Para você ver, meus irmãos, que isso se trata de uma coisa global, nesta semana o Parlamento Europeu aprovou regras semelhantes para facilitar as viagens dentro da União Europeia. De acordo com o projeto CSS, será implementado por meio de plataforma digital, que poderá ter sua validade fixada com base em certificados de medicação ou de testagem, nacionais ou internacionais. Pelo texto, a validade do certificado será baseada em quaisquer testes ou certificados de medicação que sejam definidos pelas autoridades de saúde como necessários. A plataforma digital permitirá ao título do certificado solicitar e receber cópia em papel dos certificados ou armazená-los e visualizá-los em celulares e tablets. O sistema também deve garantir a autenticidade, a validade e a integridade dos dados certificados. A plataforma digital será operada pela União, em coordenação com estados e municípios, e com os serviços públicos e privados de saúde, devidamente credenciados. Os certificados serão emitidos gratuitamente. Pelo texto, o CSS poderá ser utilizado para suspender ou abrandar medidas restritivas de locomoção ou de acesso de pessoas a serviços ou locais, públicos ou privados, que tenham sido adotados para se limitar à propagação do Sunga-Monga ou outro agente infectocontagioso. Esta previsão possibilita a utilização do certificado em outras eventuais pandemias no país. O titular do certificado, desde que esteja portando o documento, não poderá ser impedido de entrar, circular ou utilizar qualquer espaço público ou privado, assim como não sofrerá sanções desde que respeitadas as medidas profiláticas cabíveis. O texto não especifica quais são as medidas, que devem ser definidas em regulamento posterior. O uso da máscara, por exemplo, pode ser uma das precauções. O certificado poderá ser apresentado em versão digital ou em papel. O projeto diz ainda que será divulgado na entrada do local de forma ostensiva a seguinte informação: o ingresso deste local está condicionado à apresentação do CSS. O estabelecimento público ou privado terá a responsabilidade de exercer o controle da entrada mediante da apresentação do CSS válido por cada pessoa, impedindo o ingresso de quem não o apresente. Se cumprir essas exigências, empresas e estabelecimentos comerciais não poderão sofrer sanções, restrições ou serem impedidas de funcionar, mas elas não ficam eximidas de cumprir as demais medidas sanitárias. Outro ponto é que os dados pessoais incluídos nos certificados poderão ser utilizados na forma e dentro dos limites impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados. A produção, utilização ou comercialização de CSS falso, bem como a adulteração de CSS verdadeiro, seu uso ou comercialização sujeitarão o infrator à responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal. Se aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei resultante do projeto entrará em vigor em 45 dias após a sua publicação. Pois é, meus queridos irmãos, infelizmente eu tenho que dizer que eu avisei. E avisei por muito tempo que o sistema estava trabalhando dia e noite, criando mecanismos para ser possível um dia a pessoa não ter acesso a determinados lugares, a determinados serviços,
se não estivesse rigorosamente de acordo com o que o sistema quer para você e para mim. Também disse que nós tínhamos muitas opções, muita coisa para fazer, para despertar. Mas depois que os maus terríveis estivessem aí na nossa porta, aí pouca coisa resta. É como uma treta mundial, meu irmão. Uma treta mundial. Não tem diferença. Esse é pior que é invisível. Tem diversas coisas que as pessoas podem fazer, que a população de um país pode fazer, para evitar um conflito entre nações. Não apoiar os governantes que estejam com essa ideia, não dar trela para eles. As pessoas podem fazer isso, ela tem o poder para fazer isso. Mas depois que o conflito começa, meu irmão, ou a pessoa pega e literalmente vai à luta, ou ela morre em casa. Porque se ela não vai, o inimigo virá e entrará dentro da sua casa, destruirá a sua nação. Então depois que chega nesse ponto, já era. E é esse o ponto que a gente chegou agora. O inimigo é diferente, mas é a mesma coisa. Então a minha opinião sobre isso vocês já sabem, eu já falei aqui, perdi inscritos, porque a verdade é que as pessoas gostam de ouvir o que elas querem. São poucas as pessoas, você mesmo que está vendo esse vídeo, você é uma exceção. Você procura a informação. Eu tenho o maior cuidado de primeiro passar do jeitinho que eles estão falando, para depois vir e te explicar o que é que eu penso sobre aquilo. Se você concordar, da minha opinião baseada em fatos, tamo junto. Se não concorda, tamo junto também, eu posso ter me equivocado. Isso acontece. Agora, não creio que seja o caso. Cada vez mais você verá mais restrições sendo criadas. E se você é bom entendedor, como eu sei que você é, você prestou atenção que isso não foi uma ideia brasileira. Nossa, um político brasileiro teve essa ideia. Negativa. A matéria até tenta te induzir a pensar isso, mas já começou lá na Europa. O Brasil só está seguindo a agenda. Então, meu irmão, falta de aviso não foi? As pessoas sempre ridicularizaram esse assunto, sempre acharam que se trata de teorias, e as teorias se tornando realidade, e ao invés de serem divulgadas, são cada vez mais restringidas. Então é isso, meu irmão. Não tem muito o que fazer agora. Peço a Deus que proteja cada um de vocês, que abra a mente das pessoas que ainda acham que isso aqui é conspiração, meus irmãos. Mas tá aí, coisas que a gente falava. Você vai ver que o sistema vai aperfeiçoar muito mais isso. Eu creio que ainda tem coisas que a gente pode fazer, é fato, eu ainda tenho fé que a gente pode mudar. Sempre terei, enquanto existir vida, enquanto tiver fé em Deus, tem sempre, né, como o próprio Dr. Enéas dizia, enquanto tiver um brasileiro de pé, tem chance da gente mudar. Mas o que o sistema vai fazer está muito claro na minha mente, eu sei muito bem. Ele vai criar um problema atrás do outro até implementarem finalmente um governo único e mundial. Até já se fala agora no imposto internacional obrigatório. Eu vou trazer essa matéria para vocês mais para frente, mas você vai vendo, meu irmão, que tudo está se alinhando, né? Está se direcionando a uma união, entre aspas, entre todas as nações, um consenso, entre aspas, que é uma lei, onde todas elas têm que seguir. E aí você vai vendo essas nações perdendo a sua individualidade, a sua cultura, o seu comportamento vai ficando todo igual. Para que finalmente possa, de fato, criar-se, né, o governo único e mundial. Depois que as pessoas já estiverem acostumadas, isso fica muito mais fácil, porque não haverá mais choque de cultura, nem nada do tipo, e etc, e etc. E como é que eles vão conseguir isso? Com algum poder mágico? O chão vai se abrir, vai sair um anticristo? Não. É através do poder econômico. Olha, minha empresa só vai para o teu país, só vai gerar emprego no teu país, se você seguir as regras. O governante até cisma, mas aí começa a sofrer concessões, boicote, é sabotado de dentro para fora, e aí o povo fica contra ele e ele tem que sair. É assim, ponto final. Então, meus irmãos, chegamos a esse ponto. Gostaria de saber o que é que você acha sobre isso. Deixa aí nos comentários. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Se você entende a gravidade que é um assunto desse, por favor, mostre para mais pessoas. E antes de criticar qualquer coisa, meu irmão, lembre-se que o pai de família, certo? O pai de família, o trabalhador, a pessoa que precisa estar nas ruas, tem seu emprego, ela não tem escolha não, meu irmão. Ela precisa, de fato, estar de acordo com o que o sistema quer. Repetindo, nós tínhamos muita coisa para fazer
antes do mal estar aí. Porque a diferença de uma treta para isso que a gente enfrenta hoje, somente é que essa é invisível, você não está vendo. Os países que têm alto índice de medicação estão voltando ao normal, isso é um fato. E o Brasil terá também que fazer isso para poder voltar à sua normalidade. Do contrário, será impossível, o mal está aí. Temos que ficar mais atentos, que isso sirva de lição para que as pessoas percebam que não dá para ficar achando que tudo é uma maravilha, tudo tá beleza. É impossível essa rotina mudar, porque ela pode mudar sim, basta o sistema querer. Mais uma coisa para te confortar, meu irmão, que eu entendo através desses estudos há muitos anos, é que o sistema ele não vai se arriscar de colocar uma coisa que faça mal nas pessoas, de forma alguma, principalmente quando o mundo todo está de olho nisso e principalmente quando isso custaria o anonimato que eles têm. O maior poder do sistema sempre está na sombra. É o Deep State, aquele Estado que governa através das sombras, mas que ninguém nem sequer acredita nele. As 13 famílias sempre estiveram na escuridão, nas sombras. Se eles vêm para o sol, para a claridade, as pessoas vão ver quem eles são e fatalmente eles seriam destruídos. Você imagine, vou dar um exemplo lá de nós, como eu gosto de fazer, para aquela pessoa, né, que é lá de nós mesmo entender também. Imagine, meu irmão, perguntar a você qual é a tática mais eficaz. Eu brigo com você e te digo, olha, eu vou amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar na tua casa te esperando, eu vou te pegar de mão. O que é que você vai fazer? Você vai se preparar para me esperar. Você não vai ser pego de surpresa, porque eu te avisei e disse até a hora que eu vou te pegar. A outra tática, eu ser teu amigo. Eu dizer que me preocupo com você, ganhar a tua confiança, da forma que eu consegui fazer isso, e começar a fazer ataques, sem que você veja, sem que você perceba que vem de mim esses ataques. Você nunca vai desconfiar de mim porque eu sou teu amigo, porque aparentemente eu gosto de você. Então imagine, meu irmão, qual dessas duas técnicas é muito mais eficaz? Me diga você. Bom, com essa pergunta, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Gostaria que você entendesse a gravidade de uma notícia como essa, o que ela realmente significa. E não esqueça de deixar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, que Deus proteja cada um de vocês. A gente volta 7h30 da manhã, se assim Ele permitir. Fui!